Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de dar glória a Deus. Não deixe de adorar o Senhor Jesus. Porque quanto mais nós adoramos a Jesus, mais Ele derrama da presença, mais Ele fala conosco. Quem achou da glória a Deus? Capítulo 5 de Coríntios. Assim diz a palavra do Senhor. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse na mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vós entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ato, tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Amparai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vós seria necessário estar no mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis, que dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse inimigo. Amém? Erga a tua mão para o alto e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, neste momento, meu Pai Santo e poderoso, queremos, meu Pai amado, te agradecer, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha falar no profundo do nosso coração, e que a tua vontade, Espírito Santo, venha, meu Pai Santo e poderoso, ocorrer sobre este lugar, meu Pai. Sim, Espírito Santo da verdade, fala no profundo do nosso coração, nos liberta, Senhor Jesus, e que nós, meu Pai Santo, devemos ser moldados pela palavra, e que nós, meu Senhor, devemos estar da forma que o Senhor quer, meu Pai. Espírito Santo da verdade, eis-me aqui, Senhor Jesus, a minha boca é tua, meu Pai, e que o Senhor venha me usar, Senhor, meu Pai, conforme a tua vontade, Senhor, meu santo e poderoso, que o Senhor venha falar no profundo de cada coração que está aqui, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus, e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho, e toda a igreja diz amém. Amém. Pode se assentar e bater palma para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos falar de um homem chamado Paulo, a qual foi designado por Deus uma grande obra missionária. Atos de capítulo 13, Paulo já tinha conhecido o Senhor, já estava sendo preparado para levar a palavra de Deus, levar as boas novas. E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé estão no culto.
Creio que era um culto avivado, um culto a qual os irmãos entregavam todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito, para adorar o Rei da Glória. E a Bíblia diz que então o Espírito Santo de Deus separa Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, só separa aqueles para a obra, aqueles que estão cheios da presença de Deus. Aleluia. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Deus só te dá a devida assistência se você realmente coloca Ele como primeiro lugar. Aleluia. Paulo e Barnabé são separados. Paulo então inicia seu ministério apostólico, a qual ele ia passar por várias nações, vários lugares, iria conhecer várias pessoas, e Deus iria usar ele profundamente, em grande sabedoria e em grande poder. E em Atos capítulo 18, Paulo chega em uma cidade chamada Corinto, uma cidade a qual era uma grande cidade naquela época. Historiadores dizem que havia mais ou menos entre 250 mil a 500 mil habitantes sobre essa cidade. Maior que Jundiaí, quase. Gigante, grande prosperidade, tinha porto, tinha riqueza, tinha sabedoria, só não tinha Jesus, só não tinha Deus. A Bíblia diz que aquele povo adorava vários deuses romanos e gregos, era uma província romana. Então, um dos deuses que ele mais adorava, esse todo mundo conhece, creio, era Poseidon, o deus dos mares, porque eles colocavam no coração que se eles orassem para Poseidon, quando eles iriam fazer exportação, Poseidon iria guardar eles no mar, iria ocorrer tudo certo. Também havia uma deusa chamada Afrodite, a qual o templo dela ficava no mais alto lugar da cidade, aonde era um templo que havia mulheres prostitutas que se consagravam a essa deusa. O culto envolvia prostituição, o culto envolvia orgia, o culto envolvia toda a malícia e toda a impureza e toda a imoralidade. Pessoas de longe iriam lá para se prostituir, para acabar com o teu corpo. Por isso que Paulo trata muito sobre que nós somos templo do Espírito Santo e que nós não devemos pecar contra o nosso corpo, porque quando nós pecamos contra o nosso corpo, nós pecamos contra nós mesmos. O nosso corpo, nós pecamos com o nosso corpo. Por isso que Paulo trata nisso no capítulo 3. Mas Paulo então começa a pregar. Era uma cidade onde tinha muitos filósofos, que as pessoas pagavam para ouvir eles, porque eram homens a qual falavam com sabedoria, falavam com frases de efeito, onde todos ficavam admirados. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, no capítulo de número 2, ele diz: irmãos Corinto, eu não vim contigo com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu vim em espírito e em poder. Porque quando você fala somente com palavras de sabedoria humana, não tem efeito, não tem libertação. Mas quando o Espírito Santo de Deus toma a tua boca, vai nos continua das águas, é como um lava-reta se for nas águas. Pessoas ouvem a voz de Deus, pessoas são libertadas,
ti. Ele só pede a ti nessa noite. Eu só quero a tua boca. Eu só quero que você se posicione. Só faça a minha obra. Porque através da tua boca eu coloco o tempero e a unção do Espírito, a qual várias almas sentirão a minha presença quando tu abrir a boca. Mas tu tem que fechar a tua boca. Tu tem que rejeitar aquilo que eu estabeleci sobre a tua vida. E assim te diz o Senhor: é tempo de sair da caverna. Já tenho falado contigo, já tem sentido no coração, já tem sentido na alma. Não renovo se não se posicionar. Não derrama renovo sobre a tua vida se tu não abrir a boca para profetizar. Não derrama da minha presença sobre a tua vida até quando você tirar o teu orgulho, tirar a tua soberba. Está deixando Satanás apretar. Está deixando Satanás usar tua boca e não está deixando eu. Vai para o abismo. Vai para o abismo. Não tem discernido mais a minha voz. Está indo para o buraco. Aviso tu nessa noite. Não tenho nada com ovelha rebelde. Só tenho com ovelha que ouve a minha voz. Em João capítulo 10, Jesus deixou bem claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando um crente bate o pé e não quer fazer mais a vontade de Deus, é porque já não é mais ovelha, mas está virando bode. A rebeldia vai fazer você para o inferno. Eu sou glória de Deus. É tempo de tirar essa orgulho, essa soberba do coração. Está endurecendo o coração para Deus. Quando você endurece o coração para Deus, o diabo dá risada da tua cara. O diabo tira sarro da tua cara. Porque ele sabe que agora você é dele. E eu queria dizer algo aqui. O amor a Deus é algo a qual nós temos que exercer sobre a nossa vida. E a base de um relacionamento se começa com respeito, se começa com temor. Perdeu o respeito, perdeu o temor, já era. Começa a fazer tudo aquilo que Deus não quer. Começa a fazer tudo aquilo que Deus falou que não é para você fazer. Aí você faz por prazer, por honra. E quando nós fazemos isso, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus que está sobre nós, que foi selado para o dia da promessa. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios, de capítulo 4, verso 30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoamos uns aos outros como Cristo, como também Deus nos perdoou em Cristo. Sedes, pois, imitadores de Deus, como os filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem a torpeza, nem a promovices, nem a chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, nem impuro ou avarento, ou idólatra, terá herança no reino de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre
Enquanto Deus está batendo, Deus está amando ainda. Glória a Deus por isso. O problema é quando Deus parar de falar. Sabe por quê? Lucas capítulo 15. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai. Um dia ele olhou e falou: pai, vou embora. Dá o que meu? Pegou suas coisas e foi embora. O pai não impediu o filho de ir embora. Quer ir? Pode ir. Amém? Mas o pai sabia que o filho estava tomando uma direção, tomando um caminho, a qual ele iria sofrer muito. Então, Deus, vamos dizer, quando vê um filho desobediente, ele fala uma, fala duas, fala três. Deus olha para aquela pessoa e diz: vou entregar as próprias paixões, vou imputar o pecado sobre ela. Essa pessoa agora já não ouve mais a Deus. Essa pessoa agora ela vai para o mundo. E quando ela vai para o mundo, ela encontra quem? O diabo, de braços abertos, para abraçar você e destruir a tua vida. E aí, o filho pródigo foi gostoso nos primeiros dias, festa, coisa boa. Começou a apertar, as coisas não começaram a dar certo, porque no começo é tudo bonito, é tudo colorido, tudo fantasia. Depois as coisas já não começam a dar certo. A sensação de liberdade que tu achou que teria já não tem mais. A alegria que tinha no teu coração some. Você começa a olhar tudo desmoronando, todo mundo virando as costas para ti, você ficando sozinho. O filho pródigo só caiu em si quando ele estava comendo um cocô de porco. Olha a situação que ele chegou. E a Bíblia diz que ele caiu em si. Aleluia. E lembrou do canto da casa do Pai. Mas Jesus não quer que nós passamos por isso. Jesus não quer que nós venhamos cair numa sarjeta, morar na rua e ser aprisionado pelo diabo, chorar todo dia pedindo misericórdia para o Senhor. Eu quero voltar para a tua casa. E Satanás e mais 7 demônios segurando a ti e não deixando você voltar para a igreja. E você dizendo misericórdia, Senhor. E assim diz o Senhor: se continuar, vai ter que passar por isso. Vai morar na rua, vai chorar pedindo misericórdia. Se não parar, vai se prostituir na rua. Satanás já armou um plano. Tanto tenho amor por vós, que eu não quero que tu passe por isso. Por isso eu te alerto aqui nessa noite, para que o teu coração nessa noite venha a ser quebrantado. Porque se tu não me ouvir nessa noite, a ira do diabo vai cair sobre a tua vida. Infelizmente não vou poder fazer nada, porque foi o caminho que tu escolheu, as coisas que tu escolheu para viver. E aquele filho pródigo, ele lembra, ele volta, todo destruído, todo acabado, sem força nenhuma. E a Bíblia diz que o pai, ele abraça, ele perdoa. Mas gente, a gente não precisa passar por isso para dar a verdadeira importância para Deus, para dar a verdadeira importância para a presença de Deus. Quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, que nos ajuda todos os dias. Ele te ajuda na tua fraqueza, ele te ajuda quando você já não quer mais nem orar, nem ler a Bíblia, mas o Espírito Santo está te ajudando. Mas quando você começa a pecar e começa a se afastar de Deus, ele fica triste.
E Paulo diz para aqueles irmãos coríntios que era para eles tomar uma posição, porque eles nem tinham ficado tristes com aquele tal ato e nem se preocuparam em tirar o pecado da igreja. Mas eu queria trazer isso para nós. O pecado não está dentro da igreja e o povo está agindo como se fosse normal. Já virou normalidade. Sabe o que é? O crente, ele chega num estado a qual ele peca e ele já não sente mais tristeza aqui dentro, já não sente mais angústia aqui dentro. Ele já começou a falar palavrão e já não sente mais nada. Já começou a ver coisa que não deve. A internet. E o Espírito Santo já não fala mais contigo. Você não sente um aperto na alma. Você já começa a pisar em outros lugares. E você já não sente mais a tristeza. Começa a pecar. E você já não sente mais o Espírito Santo te auxiliando. Porque o pecado já virou normalidade na tua vida. O pecado já virou coisa normal. Já virou prática. E quando o Espírito Santo tem que falar uma, duas, três, e você endureceu o coração para ele se aparta de vós. Pela dureza do vosso coração, o Espírito Santo de Deus vai se apartar de vidas que estão aqui. Pela dureza do vosso coração. Porque o Espírito Santo já falou uma, já falou duas, já falou três. E você não deu a devida importância para ele. Rejeitou o meu Espírito. Rejeitou aquele que te ajudou. Desde quando tu aceitou o meu nome sobre a tua vida. Virastes as costas para mim, zombastes da minha lei, tem tomado caminhos e decisões a qual eu não tenho estabelecido sobre a tua vida. Meu coração está angustiado, porque fico triste quando vejo um filho meu partir. Fico triste de um filho meu decidir sair da minha presença. Nessa noite eu apago o teu nome do livro da vida. Menina, a minha misericórdia durou muitos dias. As minhas misericórdias duram para sempre. Mas eu não forço nada com ninguém que não quer nada comigo. Eu não forço nada com ninguém que quer tomar a palavra. Falo contigo nessa noite para que você venha lembrar do dia que você cai em si e lembrar da minha presença, lembrar da minha palavra, lembrar das noites, irmã, das madrugadas que nós passamos juntos, dos dias a qual o meu Espírito tomava ti e você dava risada, a qual a minha presença te transformava em você. Se sentia leve, parecia que ia voar. Naquele momento eu e ti tínhamos uma comunhão, uma intimidade. Eu te abraçava, eu te fortalecia. Nós se amávamos. O meu amor por ti é eterno. Mas é necessário falar essas palavras para ti. Eis que estou lutando. Prepara aqueles que me amam de verdade, aqueles que amam em espírito e em verdade. Quero que todos possam, cada passo, cada decisão, todos dispostos a dar sabedoria. Nada Satanás pode contra ti. Se vós estáis em mim, eu estarei em vós. Para que no cumprimento daquilo a qual está escrito na minha palavra, aonde
combate. Demanda a batalha. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus que fala com a igreja nessa noite. E meus irmãos, Paulo fica bravo e diz: eu não estou aí, mas em espírito estou. E eu determino que esse homem ia ser entregado a Satanás para a destruição da carne, para que o mundo, último dia, venha achar salvação sobre a vida dele. Paulo entregou aquele jovem a Satanás, porque aquele jovem extinguiu o Espírito Santo da vida dele. E quando nós extinguimos o Espírito Santo da nossa vida, o próprio Deus coloca tudo perto de um Espírito, para que Satanás venha destruir a tua carne. Sabe por que quem desvia apanha tanto no mundo até não aguentar mais? Ali está destruindo a carne. Sabe por quê? Estou na igreja, mas o meu desejo é trair minha esposa. Estou na igreja, mas o meu desejo é encher a cara de cocaína. Aí Deus, sabendo o que está no teu coração e vendo que tudo está decidido, Ele falou o seguinte: pode ir, se afunda na terra, Deus se atenta mais. Aí quando você já não deu tanto, aí você olha para aquele e fala: por que eu fiz isso? A minha esposa me amava, a minha esposa cuidava de mim. Aí você cai em si, você tinha a maior riqueza e jogou tudo no lixo, por causa de um prazer, por causa de uma ficada, por causa de uma sensação de alegria por causa da droga, por causa de uma sensação diferente por causa do álcool, por causa de uma diversão momentânea e um baile e um forró. Aí você começa a olhar e diz: eu só fiquei 5 horinhas aqui e agora já acabou. Com Jesus era diferente. Porque eu fui beber, porque eu fui trair minha esposa, porque eu fui usar droga, porque eu fiz isso na minha vida. Os prazeres do mundo, eles irão acabar. Os prazeres da carne irão acabar. Mas a Bíblia diz que passa céu, passa terra, mas a palavra do Senhor não se passará. Porque Deus não te chamou para ficar, Deus não te chamou para passar momento, Deus te chamou para uma eternidade. Deus te chamou para que você venha viver com Ele pela eternidade. E sabe qual que é o maior problema de nós? E o que mais influencia na vida de alguém? É que Paulo disse: olha, não se associeis com os idólatras, com os beberrões. Mas eu não estou dizendo aqueles que não conhecem a Cristo, eu estou dizendo aqueles que conhecem, que professam a minha fé, que falam do meu nome, mas quando está longe, enche a cara de cerveja. Quando está longe, fala mal do meu povo, trai a esposa.
nele. Aí o ímpio olha e fala: mas você não era crente? Você não era crente nada. Automaticamente o diabo já fala ali no coração dele: Jesus não existe. Se fosse crente mesmo, não dava assim, não falava assim. Aí vai lá, o crente que santifica, o crente que realmente ama Deus, senta no lado do profano. Se um dia, misericórdia, exemplo, eu estiver andando na rua e ali eu estou andando com um monte de bandido, todo mundo armado, o que vocês iam falar de mim? Eu com arma na mão também. Porque quem anda com bandido, bandido é. Quem anda com beberrão, beberrão é. Quem anda com profano, profano é. E se você não for, ele vai te influenciar sim. Só de você estar do lado dele, só de você ouvir ele, se você sabe que essa pessoa que você anda fala que é de Deus, mas não é, não se associe, nem converse. Paulo diz que nem é para conversar. Paulo diz que não é para associar. Ele diz, capítulo 5 mesmo, que não é para a gente associar com essas pessoas que dizem quem é, mas não é. E nós, meus irmãos, temos que levar isso para a nossa vida. Aqui, ó. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentes, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então não seria necessário ser mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aqueles que dizem do irmão, por devasso, avarento, idólatra, maldizente, berrante, roubador, com tal nem ainda comais. Ele diz: ainda nem comais, nem sente na mesa, nem se associe com ele. Está conversando com quem? Está se associando com quem? Em Amós capítulo 3, verso 13 vai dizer: dois só anda se tiver concordância. Se você anda com alguém que está praticando isso, você concorda com a obra dele, você concorda com a obra dela, você concorda. E se você realmente ama essa pessoa que está praticando isso, você tem que repreender, tem que falar. Mas, dito disse, se for uma repreensão, duas, até três, e essa pessoa não aceitar, vai embora. Não precisa mais falar nada, porque aquela pessoa não vai se converter, aquela pessoa não vai querer Jesus de volta. Sabe por quê? Tem muita gente que está na igreja, mas não está cheio do Espírito Santo, está cheio de Satanás, está com o coração cheio do inferno no coração. Pessoas que pregam, pessoas que pastoreiam, pessoas que dizem ser homem de Deus, mas não é homem de Deus, não é filho de Deus mais, e passou a ser filho do diabo. Pessoas que estão dentro da igreja, isso é o pior, porque ela dentro da igreja acha que ainda está com Jesus, acha que ainda está vivendo o propósito de Deus na vida dele. Essa pessoa só vive a base do quê? Vou pedir para pastorear, vou pedir para pregar, porque não vem convite. Sincero, até vem, mas é porque o outro que convidou também não ora. Aí traz um profano na igreja, começa a pregar
esse pecado, se continuar dentro da igreja, vai acabar com a massa toda, vai acabar com a igreja inteira. Por isso que quando tem uma laranja podre dentro da igreja, Jesus tira, para não apodrecer o resto. Jesus joga fora, Jesus tira da presença. Tem se comportado como? Na presença do Senhor. Tem se comportado como quando ninguém está te vendo? Quando ninguém está te vendo. Vou falar mais uma vez. Tem se comportado como? Mexendo no teu celular. Tem visto o quê? Tem falado com quem? Mulher casada não fala com outro homem. Homem casado não fala com outra mulher. Está falando com outra mulher por quê? No celular. Está falando com outra mulher por quê? Tu tem marido, tu tem esposa. Vai continuar até quando com essa sorriso? Procurando o pecado, procurando se debruçar, se acabar com essa fornicação, com esse desejo sexual que está tomando o teu coração. E eu te dei uma família, eu te dei uma esposa, te dei uma esposa, mas todo dia o pecado bate no teu coração, todo dia a vontade de acabar com o teu casamento, todo dia a vontade de acabar com tudo embora. Isso não é meu. Tem sido influenciado por Satanás. A tua carne pede pelo adultério. A tua carne pede pelo adultério. Fala comigo. Clama a mim e vou te responder. Vou te direcionar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não tenta lutar contra a carne, porque tu não vai conseguir. Vai cair no adultério. Vai frustrar a família. Todo mundo vai ficar triste. Satanás já tem preparado laços, embaraços e pratos para ti. Da forma que tu estás, se esse prato bater na tua frente, você não vai pensar nem duas vezes, vai morrer até o prato. Não vai pensar duas vezes, não vai pensar na família, não vai pensar nos filhos, não vai lembrar nem de mim, só vai querer saber do prazer, só vai querer saber daquele momento. E ali tudo vai desmoronar, tudo vai cair. E até mesmo a tua grande vontade de consumir, de se acabar, na hora que você terminar o ato, você vai cair em si e vai lembrar que tudo aquilo que tu fez não valeu a pena. E naquele momento tu vai lembrar da tua família, e aí então vai chorar e vai dizer: o que eu fiz? Porque eu caí nesse pecado, porque eu destruí a minha família. Não deixe Satanás falar no teu coração, não deixe Satanás te conduzir. O plano do diabo é destruir, o plano do diabo é acabar. O inimigo já tem entrado em lares aqui por imprudência, com desejo de arrebentar tudo, destruir tudo, fazer uma tragédia, um
aconteceu isso. Não acredito que eu mudei. Não acredito que ele fez isso. Jesus está te avisando nessa noite. Esse dia eu estava conversando com o irmão, e ele disse para mim: João, eu estava na igreja, estava doido para pecar. Jesus falou comigo, falou que ia abrir um prato para mim, e que era para mim vigiar. Naquele momento, então, eu sabia que o diabo já tinha planejado algo para mim. Então, um belo dia, esse prato chegou na minha frente. Eu sabia que era do diabo. Jesus tinha falado comigo, mas eu não quis nem saber. Eu caí no pecado de cabeça, mesmo lembrando da revelação, mesmo Deus falando comigo, eu caí no pecado, porque eu não quis mais lembrar, eu não quis mais ouvir a voz do Espírito, só queria viver 5 minutos de prazer, só queria viver mais 10 minutos, para minha carne ser massageada. Evangelho é renúncia. Evangelho é você matar a tua carne. Evangelho é você negar a si mesmo todo dia. Evangelho é você carregar a cruz e pedir misericórdia, para que você não venha cair no pecado. Todos nós estamos sujeitos a cair ao pecado, mas quando nós estamos com a fé firmada em Cristo, alicerciados na rocha, clamando todo dia pelo Espírito Santo de Deus, ali que Ele veio nos ajudar, ali o pecado que está sobre nós, Ele é aniquilado. O pecado que está sobre o nosso coração, Ele é desfeito pelo poder criado no nome de Jesus, pela palavra do Senhor, porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está avisando, Jesus está falando, para que tu não venha cair no pecado, não venha se arrepender depois, porque é fácil entrar, difícil é sair. Fácil é entrar, difícil é sair. E quando tu querer sair, vai ser difícil. Vai ser difícil, porque principalmente o povo não é fácil. Vamos te apedrejar, vamos falar de ti, por conta do ato que tu tem escolhido para a tua vida. Reflita naquilo que tu quer fazer, reflita no caminho que tu quer tomar. Reflita. Reflita. Não tome uma decisão precipitada. Não tome uma decisão por causa de carência. Não tome uma decisão por causa de prazer da carne. Não tome uma decisão a qual tu não tem perguntado para mim. Porque todo aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vai e nem para onde vem, porque aí o Espírito Santo de Deus direciona essa pessoa. Deixa o Espírito Santo te direcionar. Não brinca com o pecado, não brinca com Satanás. Satanás está determinado a destruir, levar você
queria. As bebidas mais caras, tomei. Os lugares, agora eu queria tanto, fui. As mulheres que eu queria pegar, peguei. Eu não era feliz. Passava a semana inteira angustiado, mal. Começava a chegar o final de semana, eu já começava a ficar alegre, porque eu sabia que ia encher a cara. Já tinha combinado com as moças para sair, para beber. Aí quando acabava tudo, eu lembro até hoje, eu era um baile funk do São Camilo, não perdia uma. E no final do baile funk, a brisa da droga já foi, o álcool desapareceu, você já não está mais nas nuvens. Eu começava a olhar para aquele povo, eu começava a olhar para a sujeira que estava no chão de droga, de bebida, começava a sentir o cheiro de droga, começava a olhar assim para as moças, tudo caído no chão. Os rapazes, tudo mal também caindo no chão, vomitando. E eu ficava mal com aquilo. Aí eu vi meu coração, eu vou embora. Deu a hora. Já estava amanhecendo já. Vou embora. Ficava mal. Bem mal. Eu não quero mais essa experiência, porque eu tenho comigo que o maior propósito que o ser humano tem aqui na terra é conhecer uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Porque o dia que eu conheci Jesus, eu entendi o verdadeiro sentido da vida. Quando eu conheci Jesus, eu realmente entendi o que é amor. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que tudo que eu fazia me levava para um lugar onde eu não queria. Quando eu conheci Jesus, Ele me consolou. Quando eu conheci Jesus, Ele me transformou. Quando eu conheci Jesus, a minha vida foi transformada por completo. E hoje eu digo, eu não consigo ver esse Jesus. Eu não consigo. Porque sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus a gente